Boa noite. Eu, Pastor Ribeiro, estou aqui de volta mais uma vez com o caminho da justiça. Procurando a cada dia nos colocar mais neste caminho. O título Caminho da Justiça porque é a realidade. Jesus nos ensinou a andar conforme a justiça de Deus. Então, e ele também disse que eu sou o caminho, disse Jesus. Se ele é o caminho e ele pede para andarmos na justiça, então quer dizer que temos que andar com ele no caminho da justiça. Aquele que se justifica, se salva. Se salva. Os salvos são aqueles que se justificam. Pastor, mas como justificar? Olha para você, corrige os teus erros. De justificar você. Se você olha para você e vê seus defeitos e começa a corrigir, você está se justificando. Você está fazendo justiça sobre a tua vida. E muitos que param, não olham para o seu defeito, começam a olhar para o defeito do vizinho. E não é isso, nós temos que olhar para o nosso defeito. Para o nosso. Que o povo tem um ditado, da minha vida tem muita gente que cuida. Não, você tem que cuidar você. Dê sua vida para os outros cuidar, não. Que o cuidado dos outros só leva a maldição. A pessoa só cuida da sua vida para te amaldiçoar, para dizer palavras negativas. E se você coloca diante de Deus e começa a justificar a sua vida, as coisas começam a correr melhor para você. Amém? Você que tem a palavra de Deus, abre no Evangelho de João, capítulo 17. Né? Essa já é, acho que a terceira mensagem que eu prego nesse capítulo. Mas, isso é uma oração de Jesus. Foi algo que Jesus tirou do coração dele para Deus. Esse capítulo 17 é de Jesus e Deus. É Jesus falando com Deus, Jesus orando por mim, por você. É Jesus clamando pelas nossas vidas. Que diz assim, enquanto você acha, João capítulo 17, do versículo 1 ao 6, eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico e agradeço a ti, Senhor, por esta oportunidade. Agradeço a ti, Senhor, por esta vida que neste momento está, Senhor, sintonizado para ouvir a tua palavra. Agradeço a ti, Senhor, por todos aqueles que curtirem, que ouvirem, que guardarem nos seus corações esta palavra, Senhor. Pai, toma, Senhor, diante de ti essas vidas, Senhor, pois eu sei, Senhor, que elas precisam de ti e nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém? Você que encontrou a palavra de Deus, vamos começar a leitura. Eu vou ler aos pedaços, alguns vou ler inteiro, mas ou talvez até vou ler todo, para depois, e voltarmos, meditando. A palavra de Deus diz assim, eu nunca fiz texto, nenhuma mensagem minha, mas hoje eu vou fazer uma aqui, ó. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Então Jesus falava com Deus, Jesus orava. Nessa passagem, Jesus orava a Deus. Jesus estava orando a Deus pelos seus discípulos. E quem são os discípulos de Jesus? Não são aqueles 12 que andavam com ele, não só aqueles que acompanhavam Jesus. Você anda com Jesus, você é um discípulo de Jesus. Você acompanha Jesus, você é um discípulo de Jesus. Então Jesus orava por nós. E diz assim, versículo 1. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos aos céus disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. O versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra,
tendo consumado a obra que me deste a fazer. Versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Agora vamos voltar no versículo 1, para nós irmos meditando. Diz assim, Jesus, né? Jesus falou estas coisas e disse, né? Jesus falando com Deus, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Jesus estava nos últimos momentos dele sobre a terra. Já estava consumado a obra dele na terra. Então, ele estava indo. Ele sabia que era a hora dele partir. Era a hora dele pagar o preço mais caro, porque ele pagou o preço nosso durante os 33 anos que ele teve sobre a terra. Mas a hora mais doída para ele, né, foi a última hora, o final. Porque ele estava pagando o preço de todos. Porque ele disse, ó, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então, Jesus estava pedindo a Deus que o glorificasse. Por que Jesus estava pedindo a Deus que o glorificasse? É muito fácil, Jesus é Deus. Claro, Jesus é Deus. Mas ele era um homem. Ele é Deus, mas estava aqui em punho homem, em forma de homem. Em forma de homem. Ele não estava em forma de Deus. Ele estava aqui, depois ele levantava chicotado, ele aguentava dores, passou frio, passou fome, passou tudo. Tudo que um ser humano passa, ele também passou. Não é porque Jesus é filho de Deus que ele não passava. A Bíblia diz que Jesus sofreu todas as tentações. Às vezes você está fazendo alguma coisa, mas que tentação é essa? Jesus passou no seu lugar. Todas as provações que você, mas que provação? Jesus passou no seu lugar. Ele veio à Terra para viver a nossa vida. Ele veio aqui para viver no nosso lugar, para morrer a nossa morte, aliás. Ele veio morrer a nossa morte. Nós éramos condenados. Jesus veio para nos libertar da condenação. Jesus não veio simplesmente para ser um mártir. Jesus não queria ser um mártir. Ele queria ser o Salvador. É a sua vontade, ele veio aqui buscar a sua vida para você não cair no inferno. Levar pessoas para ele. É isso que Jesus veio fazer aqui. Ele não veio aqui simplesmente, ele mesmo disse que ele não veio aqui para os sons. Ele veio para os enfermos. Que sons são esses? São os sons de espírito, aqueles que não precisavam de Deus. Ele não veio para aqueles que se achavam bons, que achavam os pregadores, aqueles que já se achavam tal na palavra de Deus. Ele não veio para eles. Ele veio para aqueles que pereciam, sofriam, pecavam. É para esses que Jesus veio. Ele veio para os enfermos de espírito. Ele não veio para os santos. Ele veio para os enfermos de espírito. E tem gente que diz, mas eu não sou digno de ir na palavra de Deus, de ir na igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu matei, eu roubei, eu aprontei. Meu irmão, Deus não olha para isso. Você é um doente de espírito, você está precisando de Jesus. É por você que Jesus veio, foi por você que ele foi na cruz. Se Jesus viesse aqui e fosse naquela cruz por causa de santo, era inútil o sacrifício de Jesus. Ele veio por causa de você, o pecador. O pecador, o mais vil pecador sobre a terra, é digno da salvação. Mas se ele buscar, quem busca, acha. Vamos para o versículo 2. Versículo 2 é assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Então, Jesus, quando ele deixou a glória,
Ele deixou a glória. Ele era glorificado. Assim como ele deixou a glória, desceu à terra, ele veio feito homem. E Deus deu a ele poder sobre toda a carne, como homem. O homem Jesus, né? O homem Jesus, porque na realidade, lá na glória, no passado ele era o verbo, ele era a palavra de Deus. E foi a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, quando se fez homem, ele recebeu poder sobre toda a carne, certo? Para que levasse a carne à salvação, para que levasse a eternidade, para que levasse a glória. Né? Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Né? Então, Jesus ele trabalha até hoje para a salvação de todos quanto Deus preparou para ele. Todos quanto Deus preparou para ele. Né? Todos que aceitam a palavra de Deus, todos que confessam a palavra de Deus no seu coração, é um presente de Deus para Jesus. Você está servindo a Deus? Está. É um presente de Deus para Jesus. E Deus tira você do lamaçal para que Jesus seja glorificado através de você. Jesus ama, Deus ama aqueles que seguem Jesus Cristo. Deus ama aqueles que louvam, exaltam e glorificam o nome do Senhor Jesus. Porque Jesus é o Filho unigênito de Deus. E Deus ama Jesus de uma tal maneira impossível de se compreender. Mas nós procuramos entender porque nós sabemos o que é a vida de um pai. Nós sabemos o que é a vida, o que é ser um pai. O que é ser um pai carinhoso? Ele se dói pelo filho. Se dói pelo filho. Então, isso é Deus cuidando de você para Jesus. Então, aí, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus falando com Deus, olha. Então, ele, versículo 2, ele deu poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto deste. E agora no versículo, a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. Então, Jesus, ele pede a Deus que esses que são salvos glorifica somente a ele como único e verdadeiro Deus. Único e verdadeiro Deus. Depois disse aqui, enviaste esse aí que conheço a ti só como único Deus verdadeiro, e a quem enviar, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nós temos que reconhecer que Deus é o único Deus fiel e verdadeiro, e Jesus Cristo, aquele que ele nos enviou. Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus justo, é o Deus de justiça, é o caminho da justiça que eu prego. Eu sempre falo da justiça de Deus. E é a Jesus Cristo que ele nos enviou. Deus foi obrigado, foi necessidade de Deus enviar Jesus Cristo nessa terra. Porque se você parar e analisar, no princípio, quando Deus criou o homem, colocou o homem, fez o homem santo, quando estava no paraíso, tranquilo, sem pecado, sem nada. Mas o homem desobedeceu a Deus, entrou no pecado. E depois que ele entrou no pecado, o pecado dominou sobre a terra. Deus
levantou Noé para pregar o evangelho, fazer uma arca para selecionar o povo e começar uma nova nação. Noé construiu a arca, pregou, o povo ninguém aceitou, entrou Noé e sua família na arca, e dilúvio acabou com tudo, começou tudo novamente, mas não foi muito longe. Mal começou, o pecado continuou sobre a terra, lastou novamente. E Deus levantou muitas pessoas, Moisés e Abraão, enfim, uma infinidade de homens Deus levantou para resgatar o povo. E chegou um tempo que o pecado se lastou de uma tal maneira que não tinha mais. E também não tinha mais nenhum homem digno para Deus colocar. Na época ele encontrou Noé, encontrou Moisés, encontrou Abraão, encontrou diversos homens, né, que se santificavam e podiam falar com o povo. Mas Deus procurou, já não tinha mais um homem digno sobre a terra. E precisava de alguém. Aonde foi Jesus escolhido? A palavra de Deus se decidiu ser um homem. De palavra para homem. Né? Então, não foi assim tão fácil. Mas e para Deus ter este filho homem? Deus teve que procurar sobre a terra e achar uma mulher digna, uma mulher de Deus, uma mulher que servia a Deus, uma mulher honesta, uma mulher digna, uma mulher de respeito. Que a palavra de Deus, o Filho de Deus, não podia nascer de qualquer mulher. Tem que ser uma preparada para carregar Jesus na barriga. Não foi fácil, mas Deus achou Maria, uma mulher preparada. Então, Deus fez o trabalho que precisava fazer. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos estar aqui meditando na palavra de Deus e sabendo que Jesus, né, Deus, né, o Deus fiel e verdadeiro e seu Filho amado Jesus Cristo é a direção de todas as coisas. Eles são criador de tudo. São criador de tudo. Você fala, mas e o inferno, pastor? E Satanás? Satanás é a criação de tudo criado por ele. O inferno foi ele que criou, o Satanás foi ele que criou, tudo que ele foi ele que criou. O bem e o mal foi criado por ele. Por que o bem e o mal? O bem e o mal porque através do pecado o mal foi gerado. Através do pecado o mal foi gerado. E não pensa que o pecado começou no Jardim do Éden. O pecado começou no céu. Foi quando Lúcifer rebelou contra Deus. Lá que começou o pecado. O primeiro pecado foi lá no céu. Quando Lúcifer rebelou contra Deus. E foi jogado por terra. Então, para e analisa as coisas direito. Vamos parar e pensar na palavra de Deus para ver o que nós estamos fazendo. Se nós estamos realmente sendo aquele preparado de Deus. Que Deus não veio buscar um homem de qualquer jeito, não. Se você não se preparar, não meditar, não orar, não buscar, não colocar na presença de Deus, irmão, é tudo inútil se não for assim. Que para ir para Deus, não é no oba-oba, não. Vamos dizer, assim, vamos que vamos, chegar lá. Não é não. Tem justiça. O caminho da justiça é para você andar. O caminho da justiça é para você chegar até lá. Olha o versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus estava clamando a Deus. Né?
pelo povo, por nós, por mim, por você, e disse a Deus: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus, quando ele saiu da glória, se fez homem, veio para a terra, ele já veio com a tarefa, com o serviço que me deu a fazer. Deus já deu o trabalho aí, você vai para a terra, mas você vai fazer isso, é assim que você vai agir. Jesus veio cumprir a vontade de Deus, não foi a vontade dele não, a vontade de Deus. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Ó, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, juntamente de ti mesmo. Agora glorifica-me tu, ó Pai, juntamente de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glorifica-me, Senhor, glorifica-me, Senhor, junto de ti mesmo. Quer dizer que Jesus estava clamando a Deus pela glória. Pela glória. Mas que glória? Ele já não era Deus, ele não é glorificado. Ele era glorificado sim. Mas só quando ele se fez homem, ele se tornou homem sujeito a pecar, e a glória de Deus ficou lá com Deus. Ele veio homem, ele veio aqui pagar o preço como homem mesmo. Como homem mesmo. Ele não veio glorificado na terra, não. Ele veio homem, sem ser glorificado. Olha lá, com aquela glória que tinha contigo. Jesus chamando a Deus, glorifica-me, Senhor, com aquela glória que eu tinha contigo, antes da terra existir, antes de construir tudo. Deus era glória, Jesus era glória com o Pai, ele era glória com Deus. Mas quando ele se fez homem e desceu, ele não desceu glorioso, ele desceu homem. Ele veio sujeito a pecar, ele veio sujeito a cair. Porque quando ele foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi lá para ser tentado pelo diabo. Por que ele foi ser tentado? Porque ele era homem. Ele é homem, assim como eu sou e você é. Como nós somos. Ele não é diferente de ninguém. Ele é Deus. Mas homem. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Ele era sujeito a cair em qualquer tentação. Mas ele foi fiel a Deus. Ele resistiu a tudo e venceu. E por que hoje ele pode vencer qualquer tropecinho? Ah, não vou mais na igreja, não. Esse negócio está certo, não. Eu não suporto aqui. Irmão, olha para Jesus. O que ele fez por você e o que você pode fazer por ele? Era para você ter ir lá para a cruz, que lá era seu, não era dele. Ele põe em seu lugar. Era para nós aquilo lá. Quem ia para a cruz eram os malditos. A cruz eram os malditos que era pregado na cruz. E ele se fez maldito no seu lugar. Olha o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Manifestei o teu nome aos homens. Jesus veio à terra. Ele pregou Deus o tempo todo. Jesus pregou Deus em todas as coisas. Todos os momentos que Jesus abria a boca para falar, ele estava pregando a Deus. Ele glorificou o nome do Senhor. Que do mundo, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Então, ele pregava aqueles que acompanhavam. Aquela multidão que andava atrás dele,
Ele parava, sentava e começava a pregar. Ele pregava, ele ensinava, ele mostrava. Então, aos homens que me deste. Eram teus, e tu nos deste. Né? E guardaram a tua palavra. Então, Jesus pregou, os homens guardaram a palavra. A parte, aqueles que seguiam Jesus, aqueles que chegaram até a ele, guardaram a palavra. Como é nós no dia de hoje. Todos que chegam até Deus, guardam a palavra. E eu estou aqui passando a palavra. Se você está guardando a palavra, então é isso aí. Jesus nos deu. E nós ensinamos para que todos guardem a palavra de Deus. Para quê? Para que Jesus seja glorificado no Pai. Né? E guardaste a tua palavra. Se você guardar a palavra de Deus, Jesus é glorificado. E você também terá a tua glória. Terá a tua glória. Mas essa questão de escolha, eu não posso obrigar você a guardar a palavra de Deus no seu coração. Eu não posso obrigar você a entrar numa igreja, numa denominação, ou seja, ou qualquer uma outra reunião. Né? Então, isso não cabe a mim. O que cabe a mim é pregar, mostrar e mostrar para você que Deus, Ele é a justiça. Ele é a justiça. Deus é perfeito. E ninguém, nada chega de qualquer jeito diante dele. Ele gosta da perfeição. Você pode dizer, pastor, mas como ser perfeito? O perfeito que Deus espera de nós, é um coração arrependido. Um coração arrependido. Se você arrepende dos seus pecados, você arrepende dos seus erros, arrepende das suas falhas. Você não gosta, você odeia o pecado, mas peca. É claro, quem que não peca? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos pecam. Não existe santo sobre essa terra. O único santo que existiu sobre essa terra foi Jesus. Os outros homens que passaram, grandes homens, mas todos pecadores. Agradaram a Deus. Fizeram a vontade de Deus. E herdaram as suas coroas. Mas dizer que eram homens arrependidos. Eram homens arrependidos. Davi chorava amargamente por causa das falhas dele. Porque ele falhava, mas ele temia Deus. Então, agradava a Deus. É o seu arrependimento que agrada a Deus. É o seu arrependimento. Mas não é porque o arrependimento, se eu agrada a Deus, que você vai sair pecando. Não, depois eu me arrependo. Aí Deus não vai arrepender. Aí você está fazendo por ignorância sua. Aí já não... Né? É aquilo que você faz, às vezes sem noção, né? Sem noção, às vezes acontece. Depois, Senhor, tenha misericórdia. Falhei. Tem que assumir diante de Deus o seu erro. Tem que assumir diante de Deus a sua pecaminosidade. Assim como quando você chega no fórum, né? Numa audiência, lá você é o réu. Né? Melhor coisa que você faz é chegar lá no fórum e confessar o seu erro. Antes que eu venha aqui um montão de gente condenar, falar, não, eu fiz isso, acabou. Eu devo, então eu vou preso. Confesse o seu. E diante de Deus é a mesma coisa. Diante de Deus é a mesma coisa. Porque se você não chegar diante de Deus e não confessar seus pecados, Satanás vai lá com Deus, assim como ele fez com Jó. Ele não foi lá no céu, né, diante de Deus, e falou para Deus que Jó tinha tudo na terra, porque Deus dava para ele. Ele falou para Deus, tira tudo que tem para você ver se ele não te blasfema. Né? Então, é a mesma coisa hoje. Né? Se você está aí fazendo coisa errada e achando que Deus vai passar a mão no erro, Satanás vai lá cobrar de você, vai de Deus sobre a sua vida. Agora, se você for honesto, não, eu errei mesmo,
tem que pagar, pronto. Por fim de papo, é conserto. Né? Se você conserta a sua vida na terra, aí você conserta com Deus. Não adianta você estar cheio de erro na terra e querer pedir perdão para Deus. Conserta a sua vida de ambas as partes. Né? Por isso que Jesus disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Né? Então, César é o mundo. Né? Deus é a glória. Então, você conserta a sua vida na terra e conserte a sua vida no céu. Se você não consertar a sua vida na terra, como é que você vai consertar diante de Deus? Não tem jeito. Então, faça a coisa certa da maneira certa e esteja no caminho da justiça, em nome de Jesus. Amém? Incline a cabeça, vou fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico e agradeço a Ti, Senhor, por esta palavra. Agradeço a Ti, Senhor, por quem está me ouvindo. Pai, move, Senhor, esse coração e mostra, Senhor, que realmente a justiça divina tem que ser feita. O caminho da justiça tem que ser traçado em nome de Jesus. Amém? E até a próxima. E até a próxima, em nome de Jesus.